Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da minha colega e jornalista Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Entidades da sociedade civil e dos direitos humanos, como a Comissão Arnes e a Conectas, apresentaram nesta semana denúncias às Nações Unidas contra o governo brasileiro sobre investigações relativas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados na floresta amazônica. A denúncia foi feita durante sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. As organizações querem que o governo aprofunde as investigações sobre os assassinatos, especialmente sobre os que possam ter ordenado o crime. Além disso, pedem que a comunidade internacional acompanhe a apuração do caso e pressione o Brasil. Na fala, solicitam ainda proteção urgente às comunidades indígenas do Vale do Javari e ao meio ambiente, além de ativistas que atuam nessas áreas. O Revista Brasil TVT hoje vai repercutir essa questão e a movimentação do governo Bolsonaro com o objetivo de criar a CPI da Petrobras para justificar sua privatização. E mais, quais os prejuízos econômicos, sociais e ambientais com a privatização da Eletrobras? A coalizão Pacto Histórico com Gustavo Petro e Francia Marques foi eleita para a presidência da Colômbia no último domingo. Em seu primeiro discurso, Gustavo Petro destacou vitória como a somatória da resistência do povo colombiano. Na França, a esquerda conquista a segunda maior bancada nas eleições legislativas. Coalizão Nova União Popular Ecológica e Social conquistou 131 assentos no parlamento. O presidente Emmanuel Macron, reeleito em abril, perdeu no último domingo a maioria absoluta na Assembleia Nacional. No programa de hoje, vamos analisar o resultado dos pleitos na Colômbia e na França. Após 2 anos de pandemia e de suspensão, parada LGBTQI+, volta a ocupar a Avenida Paulista no último domingo. Esse ano, o evento, que está na 26ª edição, trouxe como tema: vote com orgulho por políticas que te representam. Esse assunto, bem como as diretrizes para o programa de governo da chapa Juntos pelo Brasil com Lula e Geraldo Alckmin, lançado esta semana, também serão discutidos no programa de hoje. E para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você pode acompanhar o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E nesta semana foi lançado em São Paulo as diretrizes para o programa de governo da chapa Juntos pelo Brasil com Lula e Geraldo Alckmin. Para repercutir esse assunto e o cenário político atual, nós conversamos agora com André Singer, que é professor titular de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor Singer. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Maravilha. Professor, esta semana foi lançado as diretrizes do programa de governo da chapa Lula e Geraldo Alckmin. E o que chama atenção nesta plataforma é que a população também vai poder interagir e sugerir. Eu queria te ouvir sobre essa questão, professor. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, porque, primeiro, que já lançar uma diretriz de programa organizada, com uma elaboração, não vem ao caso agora a gente discutir ponto a ponto, né? Mas o sentido geral de apresentar uma plataforma de programa já é muito interessante, é um avanço importante dentro do processo que nós estamos vivendo, muito difícil, de tentar sustentar a democracia brasileira diante de tantos ataques. E ainda mais, essa ideia de abrir para que a população possa participar é uma forma, eu diria, muito criativa de utilizar os novos meios de comunicação, as plataformas digitais, para trazer essa abertura para que todo mundo possa pensar, elaborar e também dar a sua contribuição para uma formação, digamos, de pontos, não é? Que vão ser implementados a partir do ano que vem, quando, segundo as pesquisas, o presidente Lula deverá ser reeleito presidente da República.
Sim, professor. Inclusive, nessa última sexta-feira, a gente teve novos dados da pesquisa Datafolha que mostram uma estabilidade do que já vinha sendo acompanhado pela gente nas pesquisas, uma vantagem grande do candidato e ex-presidente Lula. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esses dados, sobre essa pesquisa. Eu acho que tem duas coisas para destacar, assim, no aspecto bastante geral, né? O primeiro é isso, uma estabilidade de uma diferença grande do ex-presidente Lula em relação ao segundo colocado, que é o atual presidente da República, quase 20 pontos percentuais. Essa diferença, se mantida, indica na direção de uma vitória em primeiro turno, o que seria um fato político muito importante, porque nós sabemos que o atual presidente da República vem há muito tempo ameaçando conturbar o processo eleitoral e não reconhecer o resultado. Então, uma vitória em primeiro turno diminuiria as chances de que isso viesse a acontecer, uma vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula. Agora, a segunda questão é que, justamente, nós ainda não estamos em campanha. Nós estamos no final da pré-campanha, dentro de algumas semanas a campanha vai começar. Quando a campanha começar, aí nós temos um novo quadro, quer dizer, os estudos de comportamento eleitoral mostram que há uma certa faixa do eleitorado que não é muito grande, é menor do que se costuma pensar, né? Ela é sensível ao que acontece numa campanha. E o que me parece que hoje está mais em questão, sempre ressalvando que pesquisa eleitoral é retrato do momento, não quer dizer que isto vai se manter até o final, nós podemos ter surpresas, não é? Mas os dados de hoje, o que eles indicam, perdão, os dados de sexta-feira, o que eles indicam é que pode haver ainda uma mudança e ocorrer um segundo turno. Então, esse eu diria que é o segundo ponto mais importante. O primeiro é a estabilização de uma diferença importante que indica a vitória em primeiro turno. Mas o segundo é que, iniciada a campanha, pode haver uma mudança no sentido não tanto de uma vitória do atual presidente da República, eu não creio provável pelos dados de hoje, mas da existência de um segundo turno. E aí, a existência do segundo turno colocaria de novo o problema dessa conturbação do processo que o atual presidente da República vem ameaçando há muito tempo. Professor, o senhor traz um detalhe muito importante que fala dos números, né? Refletem momentos da época do levantamento, por exemplo. Mas assim, é inegável que ao longo desses últimos 2 meses, as pesquisas elas vêm se mostrando com uma certa estabilização entre os dois nomes. O pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva à frente, o atual presidente Jair Bolsonaro em segundo, e lá atrás, nomes indicados para a terceira via que não decolam por nada. O senhor fala dessa questão especificamente da estabilização, são momentos, mas projetando lá na frente. Professor, hoje existe um problema muito grave no país, com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, com insegurança alimentar, desemprego. Na sua avaliação, o que vai pegar quando a eleição começar de fato? O que a população mais vai sentir? Eu acho que são três coisas que você menciona que vale a pena comentar. Primeiro, essa questão da terceira via. A pesquisa de sexta-feira, os resultados são de sexta, a pesquisa foi feita na quarta, indicam que a terceira via hoje estaria concentrada, hoje, de novo, retrato do momento, no candidato Ciro Gomes, que é o que aparece com um pouco mais de destaque, cerca de 7%, 8% das intenções de voto, né? De fato, a candidata Simone Tebet, que está recebendo um importante apoio partidário e de setores de opinião pública, ainda não decolou, aparece com 1%, que é bem pouco. A segunda questão é o que vai ter mais impacto na campanha, né? Eu acho que a questão da economia hoje é a questão fundamental, é isso que está decidindo a eleição na realidade, né? Porque, de fato, como foi mencionado, as condições de vida de uma parte significativa da população é muito ruim neste momento, e essa população está sofrendo muito com a falta de emprego e agora também com a inflação, de modo que há realmente um fator econômico decisivo aí. Agora, a terceira questão que eu queria comentar é que essa campanha será uma campanha muito pesada, né?
em que a gente já sabe disso pelo estilo do atual presidente da República, isso já aconteceu em 2018 e é bem provável que volte a acontecer. Então, embora eu ache que a questão da economia tenda a ser decisiva, nós não podemos deixar de assinalar que vai ser uma campanha, infelizmente, de muito baixo nível, eu acredito. Então, nós precisamos também olhar para isso. Professor, olhando para os dados dessa pesquisa, a gente vê também que há uma grande rejeição do atual presidente Bolsonaro, né? 55% dos entrevistados dizem que não votariam em Bolsonaro. Ele vem fazendo uma movimentação nos últimos dias, principalmente, de anunciar políticas sociais, de Vale Gás, Vale Diesel, várias ações que, na verdade, pela proximidade da eleição que nós estamos agora, inclusive são inconstitucionais, né? Vão contra a garantia do processo das eleições. Como que você avalia esses números, esses dados e essa movimentação do governo de tentar fazer uma politicagem nesse momento pré-eleição? Olha, eu diria que há duas coisas a comentar aí. Realmente há uma tendência de consolidação de uma rejeição que supera os 50%. Repito, pesquisa é retrato do momento, isso pode mudar. Mas neste momento nós estamos assistindo a uma repetição de uma rejeição que, passando 50%, mesmo havendo segundo turno, ele tende a perder no segundo turno. Tende, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão a observar são essas medidas pontuais que estão sendo feitas, que beneficiam setores da população muito vulneráveis. E, nesse sentido, embora eu concorde que elas são inconstitucionais, a gente tem que reconhecer que, para a população que precisa, essas medidas são importantes. Eu creio, mas isso é um palpite que precisa ser relativizado, que não terão muito efeito eleitoral, porque eles já estão chegando numa hora em que as pessoas já perceberam qual é o conteúdo deste governo. Então, eu creio que terão pouco efeito eleitoral, mas algum efeito eleitoral deverá ter, porque uma população que está muito sofrida, ela é sensível a essas mudanças. Alguma parte dela pode ser, em alguma medida, sensível. Então, eu acredito que a gente não deve desconsiderar o efeito eleitoral dessas medidas em absoluto, mas eu tendo a achar que elas já estão chegando num momento em que a tendência geral já está um pouco orientada. Professor, ainda mais quando a gente repercute números do atual momento, nenhuma outra eleição, que eu me lembre especificamente, nós chegamos a menos de 100 dias das eleições, com números assim, nessa ordem especificamente, e com um alto número de rejeição, como a Ana acabou de lembrar agora, nessa última pesquisa da Datafolha, fora as outras que já vinham mostrando essa tendência dos números de rejeição. E lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a gente está a pouco menos de 100 dias da eleição. É um número a ser considerado também, não é, professor? Não há dúvida. Agora, na realidade, assim, olhando assim num espectro mais amplo, inclusive para outros países, a verdade é que, como eu disse no começo, os estudos de comportamento eleitoral mostram que uma boa parte do eleitorado já chega mais ou menos definida às portas da campanha. Então, isso faz parte, quer dizer, porque as pessoas pouco a pouco vão se dando conta que vai ter eleição, começam a pensar no assunto, a se informar e vão tomando uma decisão. Essa decisão, em geral, não muda. Mas tem uma outra faixa que não é tão grande, mas que vai tomar decisão mais para o final. Aí, para essas pessoas, a campanha é importante. Então, nós temos as duas coisas, quer dizer, de um lado, uma tendência importante digamos, que aponta no sentido de uma consolidação de uma parte significativa do eleitorado. Mas, por outra, também a consideração de que uma parte só vai se definir durante a campanha. Repito, costuma ser uma parte minoritária, mas não deixa de ser significativa. Uhum. Professor, agora eu queria te perguntar sobre o papel da imprensa nessa eleição. Uma das eleições mais importantes da história recente do nosso país, esse ano vai ser. E eu queria saber qual que você acha que vai ser o peso
do papel da grande mídia, da nossa mídia que é mais popular, nesse processo que, inclusive, se a gente lembrar 2018 e se a gente aprendeu alguma coisa com a eleição de 2018, é que a fake news tomou conta daquelas eleições e que é um elemento que a gente precisa ter muita atenção nesses processos. Então, queria que você pudesse falar um pouco desse papel das mídias nessa eleição. Historicamente, o que tem acontecido é que o papel da mídia tem, vamos dizer assim, diminuído um pouco, porque, na verdade, a entrada das redes sociais representou um impacto grande, é uma novidade, e até mesmo se acentuou na eleição de 2018 por um uso muito distorcido, né? Vamos dizer, vamos registrar aqui, né, que a questão das fake news reproduzida aos borbotões, porque isso é uma característica das redes sociais, que você, com robôs, você pode replicar informações falsas ad infinitum, né? Agora, isso é um fenômeno relativamente novo. Eu não diria que o fenômeno é novo, ele agora já tem algum tempo, mas o uso que foi feito na campanha de 2018 é relativamente novo, porque ele reproduz uma novidade que aconteceu na eleição americana de 2016 e, na verdade, no referendo do Brexit, lá no Reino Unido, também em 2016. Então, que eles foram localizando a partir de elementos de pesquisas nichos que foram, vamos dizer, afetados pelas redes sociais. Isso é uma novidade, né? Nesse contexto, eu diria que, se de um lado a grande mídia, né, ou a mídia tradicional, por assim dizer, ela tem um papel menor, ela passa a ter um papel novo que é mais importante, que é o de desmistificar as falsas informações. Quer dizer, ela é uma referência permanente na qual a gente gostaria, né, que um público cada vez maior fosse verificar a veracidade do que ele encontra nas redes sociais. Porque há muita informação falsa na mídia digital, então, sobretudo nas redes sociais, na qual muitas vezes não há qualquer tipo de controle. Então, há o papel da mídia, vamos chamar assim, mais tradicional, porque não é necessariamente a grande mídia também, a mídia alternativa, ela no sentido dela garantir uma veracidade, de ela ser um ponto de checagem das informações, eu diria que é cada vez mais importante. Então, se de um lado ela tem menos impacto, porque ela deixou de ser a única fonte de informação, ela também ganhou um novo papel que deveria ser, nós gostaríamos, né? Nós, eu digo, os que estudam o assunto, pensam a questão da democracia, estão preocupados com a democracia, gostariam, né, que a mídia, vamos chamar de tradicional, que envolve também a mídia alternativa, desenvolvesse cada vez mais e tivesse cada vez maior audiência no sentido de garantir a checagem da veracidade das informações. Professor, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu sei que o senhor é muito próximo do ex-presidente Lula, ele se recuperou recentemente de Covid, está devidamente vacinado. E nas últimas semanas, ele, assim que se recuperou, ele foi conhecer, ele foi andar um pouco o país e teve atividades agora recentes no Nordeste. Qual a sua avaliação sobre isso? O senhor falou com ele? Como é que ele está se sentindo? Se é que o senhor pode falar alguma coisa nesse sentido, né? Eu não falei com o presidente, mas eu creio que a impressão que me dá, vendo pela imprensa, é que ele está muito bem. Né? Parece muito bem de saúde, muito lúcido, muito capaz de, digamos, enfrentar vamos dizer, essa maratona, né? Que vai ser não só a campanha, mas o governo também. Então, o que eu posso dizer é que alguém vendo de fora, como é meu caso, ele parece em condições muito boas. Tá certo, então falamos com o professor titular de Ciências Políticas da USP, André Singer. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Sou eu que agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Abraço, professor. Abraço. O que está por trás da movimentação do governo Bolsonaro de criar a CPI da Petrobras? Seria criar uma narrativa para justificar a privatização da maior estatal brasileira? Para entender e analisar essa questão, nós conversamos agora com Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT no estado de São Paulo. Boa noite, deputado Zaratini. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, a todas, a vocês. Deputado Zaratini, esta última semana, várias narrativas aí envolvendo, por parte do governo federal, envolvendo a Petrobras. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí, o senhor, que é deputado federal, como é que está essa movimentação lá em Brasília e essa narrativa aí de querer criar uma CPI, que a gente sabe que tem um pano de fundo, que na verdade seria a privatização da Petrobras. É isso mesmo, deputado? É isso mesmo. Olha, o que está acontecendo no Brasil hoje? Os combustíveis não param de aumentar. E não param de aumentar porque o governo adotou esse famoso preços internacionais do petróleo, paridade internacional de preços, que cobra do povo brasileiro o mesmo preço de mercado dos Estados Unidos e da Europa. Então, nós produzimos petróleo barato, refinamos barato, os combustíveis são produzidos com preço bem razoável aqui no Brasil, mas são vendidos ao preço internacional. Então a Petrobras está ganhando um lucro enorme. Mas não é a Petrobras, é os acionistas da Petrobras. Praticamente 30%, 35% fica com o governo do lucro e o restante é dividido entre acionistas nacionais e internacionais. Pois bem, o governo, como não quer mexer nesse ponto, que é o ponto central, o governo fica criando marola, fazendo marola. Uma delas é essa ideia de acusar a Petrobras de prejudicar o povo brasileiro. Parece que a Petrobras é uma pessoa assim que tem mente própria, né? Quando, na verdade, eles querem usar essa ideia de CPI da Petrobras para fazer um palanque contra Lula e contra o PT. Então, eles querem fazer uma CPI para, vamos buscar lá o petrolão, vamos trazer de volta essas questões, quando a questão central hoje é o superlucro da Petrobras, que é um ponto que eles não têm vontade nenhuma de mexer. Deputado, eu queria também trazer para a nossa conversa a questão das trocas de presidência da estatal. Foram já 4, estamos aí com um interino, que é o Fernando Borges, e esse jogo de cena que o governo vem fazendo com essas trocas, como se isso fosse resolver a questão da alta dos combustíveis, como que o senhor avalia isso? Olha, nessa semana, na terça-feira, nós convocamos o ministro de Minas e Energia, que é o novo ministro, Adolfo Sachida, para depor na Câmara. Pois bem, ele foi muito claro. O governo não vai mexer no preço de paridade internacional. Terminou ainda falando, nós somos a favor do livre preço de mercado, ou seja, o livre preço do mercado internacional. Então, nada vai mudar nessa política da Petrobras. O que o Bolsonaro quer é se apresentar como alguém que luta pelo povo, que defende o povo brasileiro, quando a gente sabe que, na verdade, ele é um algoz do povo brasileiro. Ele, Paulo Guedes, defendem os interesses dos bilionários brasileiros e de fora do Brasil. Deputado Zaratini, e como é que está essa questão envolvendo, por exemplo, presidente da Câmara, o Lira, especificamente? Porque, de um lado, tem Bolsonaro querendo jogar a responsabilidade em cima da direção da Petrobras e da presidência, essa direção e presidência indicada por ele, digamos assim, e do próprio Centrão, esse Centrão que apoia o governo Bolsonaro. E o presidente Arthur Lira é ligado ao Centrão e está lá na base de apoio a Bolsonaro. Como é que está essa questão desses preços altíssimos, dessa política de preço da Petrobras no Congresso Nacional, deputado? Olha, o governo está batendo cabeça. O Centrão está batendo cabeça também porque eles não acham uma solução para isso. Você vê, cada dia eles soltam uma. Já falaram em taxar os superlucros da Petrobras, recuaram. Já falaram em tirar os impostos, zerar o ICMS e agora estão recuando. Agora estão falando em criar o voucher do caminhoneiro. Estão falando em aumentar o auxílio emergência, o Auxílio Brasil para R$600. Enfim, ampliar o auxílio gás. Então, cada dia eles soltam uma ideia diferente. Por quê? Porque eles não têm clareza do que fazer. Existem problemas orçamentários
que dificultam essa estratégia. Existe problema legal, porque criar um novo programa em ano de eleição é proibido. Esse voucher do caminhoneiro seria um novo programa. Então, eles não sabem se decretam emergência, né, fazem um decreto de emergência nacional. Eles não sabem o que fazer. Então, nós estamos aguardando, vamos ver. Nós vamos continuar mostrando para o povo brasileiro a raiz do problema, né? Vamos continuar denunciando isso, porque é isso que tem que mexer. O próprio ministro Sachida apresentou um gráfico na comissão dizendo o seguinte, que a Petrobras ela produz 10% do petróleo mundial, mas dentre as empresas de petróleo, ela foi que teve 30% do lucro. Então você imagina, o petróleo da Petrobras é 3 vezes mais lucrativo do que as outras petroleiras. Um verdadeiro absurdo. A Inglaterra, onde tem aquele primeiro-ministro Boris Johnson, que é de direita, ele resolveu taxar os superlucros da British Petroleum, né? E não é um governo de esquerda, é um governo de direita. Então aqui no Brasil está claro o interesse do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Uhum. A gente teve, na semana passada, uma grande alta dos combustíveis, mais de 14% do diesel e mais 5% da gasolina. Mas dados da Associação de Importadores de Diesel já diz que essa alta não foi o suficiente para ainda equiparar o preço internacional, que a gente diz e a gente sabe que é o grande problema dessa alta dos preços, essa política de paridade do preço com o dólar e a própria Petrobras e os trabalhadores da Petrobras, ali organizados pela FUP, pela Federação Única dos Petroleiros, já anunciaram, já falaram, já declararam que a gente pode sofrer um desabastecimento de gasolina ali para o próximo mês e também no de agosto. A gente está caminhando para um colapso de acesso a combustível no Brasil? Olha, na verdade, eles reduziram. Hoje as refinarias brasileiras produzem, em média, 85% da sua capacidade. Elas poderiam aumentar. Isso reduziria a dependência de importações, porque o Brasil importa cerca de 25% do óleo diesel que é consumido aqui. Então, se houvesse essa ampliação do refino, diminuiria essa dependência. Agora, a Petrobras ela pode ser também importadora. Olha o que aconteceu do Michel Temer para cá. Mais de 400 empresas se cadastraram como importadoras de óleo diesel e de gasolina. Então, essas empresas estão ganhando muito dinheiro. Se a Petrobras fosse a Petrobras, a importadora, ela poderia fazer um mix de preços e fazer um preço mais razoável para o povo brasileiro. Mas como eles querem garantir que essas importadoras privadas ganhem dinheiro, eles não querem mexer com isso. Então você vê, tem muitos interesses em jogo, né? Tem muita gente ganhando dinheiro fácil e nós temos que botar um ponto final nisso. A Petrobras, você ouve o discurso por aí, mas está aumentando o preço no mundo inteiro. É verdade, o preço do petróleo está aumentando no mundo. Porém, aqui no Brasil, nós temos uma vantagem em relação ao resto do mundo. Nós produzimos petróleo barato. E por que o povo brasileiro, que é quem habita esse solo, né, não pode ter esse benefício de ter um petróleo mais barato, um combustível mais barato, se ele tem essa dádiva da natureza? Então, nós deveríamos garantir aquilo que nós temos direito, que é combustível mais barato. Deputado Zaratini, o senhor tocou num ponto anteriormente na sua fala sobre os dividendos e os lucros da Petrobras. Vários, e foram uns lucros altíssimos. Mas em nenhum momento a gente percebe ou vê uma sinalização do governo para o papel social desses dividendos da Petrobras para a população brasileira. Por que, diante de tudo isso, não se pensa em trabalhar essa questão e o papel social da Petrobras para a população brasileira, deputado? Olha, você veja, a Petrobras teve o ano passado 106 bilhões de reais de lucro. Esse ano vai chegar a 200 bilhões de lucro.
né? Esse lucro, cerca de 70% dele vai para a mão dos acionistas privados. Então, nós deveríamos, minimamente, taxar esses lucros, porque são lucros fora do padrão. Eles têm que ter uma taxação especial, aumentar a tributação da contribuição sobre lucro líquido. Isso o governo poderia fazer através de um decreto, praticamente, né? E, evidentemente, aquela parte do lucro que corresponde à parte do governo, que é cerca de 30%, o governo deveria aplicar de forma objetiva, diminuindo o custo ou subsidiando o custo de alguns combustíveis, especialmente o gás de cozinha. Nós, o ano passado, aprovamos o Auxílio Gás. Foi um projeto de minha iniciativa com apoio da bancada do PT. E esse projeto garante um subsídio de metade do valor do botijão. Só que o governo, ao invés de pagar para todas as famílias que têm direito, que seriam 24 milhões de famílias no Brasil, ele só está pagando para 5,5 milhões. Então, é um absurdo. O governo deveria usar esse dividendo que ele, governo, recebe e distribuir o auxílio gás para todas as famílias que precisam e não só para 5,5 milhões. Uhum. E, deputado, só para encerrar nossa entrevista aqui, que a gente está chegando ao final do nosso tempo, voltando a falar da CPI, sobre as articulações ali no Congresso, há a possibilidade de emplacar, há interesse de alguma parte, de alguma bancada, de emplacar essa CPI de fato aí às vésperas das eleições? Olha, é mais um gesto de desespero do Bolsonaro. Ele quer emplacar. Quem assinou o pedido da CPI foram deputados do PL, encabeçado pelo Eduardo Bolsonaro, né? E o objetivo claro deles é usar a CPI como palanque. Agora, não existe um amplo apoio para a CPI, né? O próprio PP, que é o partido do Arthur Lira, não assinou até agora a CPI. Eu acredito que eles não vão ter condições de emplacar essa CPI, porém, nós temos que ficar de olho, né? E, evidentemente, se ela for aberta, nós vamos lá para lutar muito, porque nós queremos discutir o lucro excessivo da Petrobras hoje. Isso que é o problema que atinge o povo brasileiro. Então é isso, conversamos com o deputado federal pelo PT, Carlos Zaratini. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço vocês, um grande abraço, parabéns pelo trabalho da TVT. Abraço, deputado. Abraço. Entidades da sociedade civil e dos direitos humanos, como a Comissão Arnes e a Conectas, apresentaram nesta semana denúncias às Nações Unidas contra o governo Bolsonaro sobre as investigações relativas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados na floresta amazônica. As organizações querem que o governo aprofunde as investigações sobre os assassinatos, especialmente sobre os que passam ter ordenado o crime. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Murilo Pajola, jornalista do Brasil de Fato, em Lavras, no Amazonas. Boa noite, Murilo. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Cosmo. Tudo bem, Ana. Prazer falar com vocês. Estou à disposição aqui para esclarecer mais informações sobre o caso do Bruno e do Dom. Murilo, a gente eu já te entrevistei várias vezes na Rádio Brasil Atual, durante o jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, e agora, pela primeira vez, falando contigo aqui no Revista Brasil TVT. Murilo, desde a descoberta dos corpos, que depois veio a se confirmar do Bruno e do Dom Phillips, assassinados cruelmente no Amazonas, quais os desdobramentos de lá para cá? O que se sabe até agora sobre possíveis mandantes deste assassinato, Murilo? Olha, a Polícia Federal, logo no começo das investigações, descartou a possibilidade de que houvesse mandante e de que houvesse uma organização criminosa por trás dessas mortes. Depois, a repercussão negativa foi muito forte e a Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, questionou essa conclusão da Polícia Federal. No Brasil, de fato, nós mostramos um relatório da Univaja, ao qual eu tive acesso, que demonstra que, na verdade, há uma estrutura profissional ali na terra indígena Vale do Javari voltada para saquear os recursos naturais que são por lei dos indígenas. Então, a gente mostra nessa reportagem que a EVU
que é a equipe de vigilância da Univaja, coordenada pelo Bruno Pereira, identificou, por exemplo, 6 grupos de pescadores e caçadores ilegais, formados por até 8 homens armados, que levavam nas incursões para dentro da terra indígena quilos e quilos de sal e quilos de gelo. As embarcações tinham capacidade para transportar até 12 toneladas de carne retirada ilegalmente da floresta. Então, todo esse cenário nos demonstra que há sim uma estrutura de organização criminosa por trás dessa atuação. Então, a própria Polícia Federal começou a rever essa linha e começou, nas suas notas que divulga a imprensa e entrevistas, a adotar um tom diferente. Mas o fato, Cosme e Ana, é que eles prenderam até agora 4 pessoas por suspeita de envolvimento nesses crimes. Um desses suspeitos, que é o Ozenei Oliveira da Costa, nega ter participado. O restante dos suspeitos, os outros 3, admitem participação. Segundo a história que a Polícia Federal conseguiu coadunar até agora, o Pelado estava navegando pelo rio Itacoaí, encontrou o Bruno Pereira e o Dom Phillips. O Bruno Pereira já era um desafeto do Pelado por estar levantando informações sobre a atuação ilegal do Pelado dentro da terra indígena e repassando para as autoridades. O que os indígenas lá do Javari me dizem é que o Bruno Pereira estava, de fato, conseguindo comprometer, do ponto de vista policial, esses pescadores, viu? Eles estavam muito preocupados de que as investigações iriam chegar até eles. Os indígenas da EVU, da Equipe de Vigilância Indígena da Univaja, me dizem também que eles estavam até conseguindo coibir um pouco as iniciativas, digamos assim, menos profissionais de invasão, de caça e pesca ilegal dentro da terra indígena. Então era um trabalho que estava surtindo efeito. E a partir do momento que o Pelado encontra o Bruno Pereira nesse rio, no rio Itacoaí, a 2 horas de distância de Atalaia do Norte, a principal cidade da região, eles se envolvem então numa discussão e o Bruno Pereira termina morto. A Polícia Federal, fazendo a reconstituição do crime, ela diz que o Bruno Pereira foi alvo de mais de um disparo de arma de fogo e que o Dom Phillips teria sido alvo de um disparo de arma de fogo. E que o Bruno Pereira, armado, teria reagido aos tiros que partiram, em primeiro lugar, do Pelado e de outros pescadores e ribeirinhos que estavam ali com ele no momento. Então, que o Bruno se defendeu, que ele teria sido a embarcação onde eles estavam navegando pelo rio Itacoaí, teria sido inicialmente alvejada por esses disparos, e ele perde o controle ou joga a embarcação para uma área de mata ali na beira do rio, uma área de mata seca, de galhos. Aquele barco entra naquela área com galhos, né? Fica a marca ali daqueles galhos abertos pela embarcação. Os indígenas, na segunda-feira, dia 6 de junho, os indígenas Canamari me disseram: Murilo, ali naquela região, no rio Itacoaí, nós encontramos uma marca de uma embarcação que teria sido empurrada abruptamente para dentro da vegetação. E depois da investigação da Polícia Federal, confirma essa alegação dos indígenas, né? Então a gente percebe também, Cosme e Ana, que os indígenas estavam corretos desde o primeiro momento. Eles apontaram a atuação do Pelado como sendo o principal responsável por essa morte no mesmo dia, tá? No mesmo dia. Eles nem pestanejaram. E por que isso? Porque o Pelado estava ameaçando o Bruno e o Dom. O Pelado havia passado com outros pescadores em frente à base de vigilância indígena no rio Itacoaí, perto de um lago chamado Lago Jaburu, teria mostrado armas no sentido de fazer uma ameaça para a equipe de vigilância indígena. O Dom Phillips registra, então, faz um registro fotográfico desses pescadores mostrando armas para os indígenas, e aí, na sequência, eles deixam a base de vigilância indígena, Bruno e Dom, nessa embarcação, uma embarcação de alumínio, uma embarcação de porte pequeno, até cabem ali 7, 8 pessoas sentadas, e durante esse trajeto é que ocorre isso que a polícia e os indígenas estão descrevendo como uma emboscada
de pescadores ilegais, desses ribeirinhos, 4 pessoas envolvidas até agora, contra o Bruno Pereira e o Dom Phillips. Murilo, eu queria agora falar um pouco sobre a FUNAI. Saiu um documento elaborado pelo INESC e pelo INAM nessa semana, falando que a FUNAI, no governo Bolsonaro, se tornou uma entidade anti-indigenista, porque pela sua atuação, pela quantidade de militares envolvidos e colocados em postos de lideranças. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa realidade da atuação da FUNAI, sobre esse caso, sobre a relação com o Bruno, que estava exonerado, sobre outros servidores, sobre essa relação com o INAM também, que é a associação que representa esses servidores, se de fato isso é visto aí no território. É visto sim. O que a gente percebe aqui na cidade, por exemplo, onde eu estou em Lábrea, é uma cidade de cerca de 40, 50 mil habitantes. A maioria da população mora, como eles dizem aqui, no interior, que são as áreas rurais, as áreas de comunidades ribeirinhas e indígenas. E a FUNAI é uma presença muito forte aqui na região. A FUNAI e outras organizações indigenistas do terceiro setor, tá? Mas a FUNAI, por ser Estado, por representar o Estado, ela é uma referência e ela é, muitas vezes, a única presença do Estado em algumas comunidades, junto com a saúde e a educação escolar indígena. Por isso que essas questões todas confluem junto com esse acontecimento trágico do assassinato do Bruno e do Dom. O que significa dizer isso? Significa, primeiro, dizer que o Bruno se afastou da FUNAI porque percebeu que estava sendo boicotado na FUNAI por conta de uma pressão que vinha da cúpula do órgão, chefiado pelo delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier. A última vez que eu conversei com o Bruno foi em fevereiro desse ano. E o Bruno, já naquela época, me relatou exatamente isso. Ele fez uma entrevista em off comigo, ele não quis que eu publicasse, porque ele já estava sendo alvo de ameaças e represálias, mas ele me disse que a pressão sobre ele dentro da FUNAI era enorme e que ele tinha decidido, então, deixar a FUNAI para poder trabalhar ao lado dos indígenas. Ele percebeu que a FUNAI não o deixaria proteger os indígenas. Por quê? Porque lá em 2019, pouco antes dele ser exonerado do cargo de chefe do Departamento de Indígenas Isolados e de Recente Contato, ele havia feito uma operação que queimou cerca de 60 balsas de garimpo justamente lá na terra indígena Vale do Javari. E aí, o que a INA, que é a Indigenistas Associados, a associação que congrega os servidores da FUNAI, e o INESC detalham nesse dossiê, e tem uma matéria sobre o dossiê também no Brasil de Fato, o telespectador pode entrar lá e conferir um resumo desse dossiê, Sim. É que a FUNAI se transformou num paraíso dos ruralistas e dos militares. Isso é a FUNAI hoje. O Bruno me contou uma informação de bastidor muito interessante. Ele disse: Murilo, quando eu estava para cair como chefe da CGI, que é o Departamento de Indígenas Isolados, o Franklin Berg Martins, que é um militar das Forças Armadas, que chefiava a FUNAI, era presidente da FUNAI naquela época, chamou todos os coordenadores, todo o alto escalão da FUNAI, fez uma reunião lá em Brasília e disse: gente, eles estão vindo e eles vão arrebentar com tudo. Palavras do Bruno Pereira para mim em fevereiro desse ano. E de fato isso aconteceu. A influência ruralista da FUNAI, ela tem a digital do Naban Garcia, um ruralista poderoso, inimigo autodeclarado da demarcação das terras indígenas e também da reforma agrária. O repórter Igor Pereira foi para o Maranhão recentemente e lá ele descobriu a influência do Naban Garcia sobre pistoleiros que atuam na região, lá no Maranhão, contra assentamentos da reforma agrária. Então, essa é a direção da FUNAI, é a esse tipo de político que a direção da FUNAI atualmente responde. E como você disse, Ana, o dossiê
feito pelos servidores da FUNAI e pelo INESC, detalha a influência dos militares dentro das coordenações locais da FUNAI. A imensa maioria das coordenações da FUNAI deixou de ser coordenada por indigenistas de carreira, por servidores que conhecem a região, e passaram a receber militares. Em alguns casos, como aqui em Labra, militares que nunca tinham pisado aqui na região. Ou seja, não detêm o conhecimento técnico necessário para implementar uma política correta de auxílio aos povos indígenas. Então, tudo isso, para os servidores da FUNAI, tudo isso culmina com o assassinato do Bruno, fazendo uma função que deveria ser o dever do Estado. Por isso, os indigenistas ficaram indignados. Agora eles fazem uma greve. Ontem foi um dia de mobilização nacional. Tem uma matéria no site do Brasil de Fato também, assinada por mim, que conta como, inclusive, essa greve se espalhou por cidades onde tradicionalmente não tem mobilizações do campo progressista. Então isso acendeu uma centelha nos indigenistas que estão na ponta e também nos próprios indígenas de que é preciso se mobilizar. E hoje a principal bandeira deles é, sem sombra de dúvidas, o Fora Marcelo Xavier, que é o presidente da FUNAI. Murilo, nosso tempo já está chegando, se caminhando para o final, e eu quero te perguntar agora uma questão que é muito delicada, sensível. Depois de tudo isso, desse assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, e de outros assassinatos que não chegam ao conhecimento geral da população e da grande mídia na região sul e sudeste e também de fora, como é que está a situação hoje dos povos do Javari, aí na região do Vale do Javari? Como é que está a situação dos povos isolados? E mais, a segurança, eles estão temendo por suas vidas depois de tudo isso? Isso gera fato? Eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão. Olha, é até trágico a gente dizer isso, mas o fato é que quem vive no Javari e tem como pauta a defesa dos povos indígenas, sejam indigenistas ou indígenas, estão habituados a viver sob ameaças de morte. Essa é a rotina deles e sempre foi. E o que os indígenas, principalmente da Univaja, da Acavaja, que é a associação dos Canamari do Vale do Javari, me dizem, é que a rotina está voltando ao normal. Vale do Javari, a cidade de Atalaia do Norte, uma das principais cidades lá, que conecta a terra indígena, né, do Vale do Javari, ficaram assim, tiveram uma presença muito intensa de autoridades de segurança pública, de jornalistas, né? Tinha pelo menos uma dezena de jornalistas lá de todos os veículos de comunicação do mundo. Então, o que ocorre é que em um determinado momento, todos os olhos da imprensa nacional, internacional e das autoridades de segurança se voltam para a região, e quando o assunto começa a arrefecer, e quando as conclusões das investigações começam a aparecer, os jornalistas, obviamente, porque não trabalham lá na região, e as autoridades de segurança pública começam a se retirar. E a velha rotina em Atalaia do Norte e no Vale do Javari começa a voltar à tona, que é a rotina de insegurança, é a rotina de medo, é a rotina de ameaças de morte. Eles dizem o seguinte, Murilo, um indígena me disse, nós estamos sozinhos novamente, né? Vai começar tudo de novo. Então, agora, os indígenas, vivendo um período de luto, os indígenas que trabalhavam ao lado do Bruno, começam a pensar em como reorganizar as atividades de vigilância que eles faziam e também começam a pensar maneiras de reforçar a segurança deles no território. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando o caso e todo o desdobramento sobre isso, principalmente essa questão da segurança das lideranças e dos indígenas da região, que é a parte mais preocupante nesse momento. Ana, se me permite, lembrando, claro. O Murilo Pajola está lá em Labras, no Amazonas, é repórter do Brasil de Fato, em loco, cobrindo toda essa questão da Amazônia e dos povos indígenas, né? Vivendo o momento da notícia, né? Exatamente. Exatamente. Conversamos com o Murilo. Pois não, Murilo. Sim. Posso só encerrar, porque o Observatório dos Povos Indígenas Isolados de recente contato, onde o Bruno Pereira atuava também, acaba de enviar uma nota de pesar muito bonita. Eu queria ler um trechinho. Sei que eu vou atrasar vocês aí. Por favor, fique à vontade. Por favor.
eles dizem aqui: com todos os sonhos indígenas, estás também nos nossos sonhos. Estás, o Bruno. Plantado hoje na terra como maniva, que é aquela muda de macaxeira, de mandioca, né, que eles usam, os indígenas usam para plantar a mandioca, plantado hoje na terra como maniva, vai fazer germinar mais florestas, vai inspirar mais vida nas aldeias que te acolheram e vai ter milhares de centímetros a mais de terra indígena na Amazônia. Esse é o recado dos colegas do Bruno Pereira, do OPI, o Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, divulgada agora há pouco por ocasião da cerimônia de cremação do Bruno Pereira, que acontece na cidade de Paulista, lá no interior do Maranhão. Perfeito. Do Recife, perdão, interior do Recife. Isso. Recife, ótimo. Muito obrigada. Nós conversamos com o Murilo Pajola, que é jornalista do Brasil de Fatos, lá em Lavras, no Amazonas, acompanhando todo este caso em loco. Muito obrigada, Murilo, pela sua participação. Obrigado, contem comigo sempre que precisar. Abraço, Murilo, até a próxima. E a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Na França, a esquerda conquista a segunda maior bancada nas eleições legislativas. Coalizão Nova União Popular Ecológica e Social conquistou 131 cadeiras no parlamento. O presidente Emmanuel Macron, reeleito em abril, perdeu no último domingo a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Para repercutir o resultado das eleições legislativas na França, a gente conversa agora com Florence Posnansky, que é cientista política e membro do Parlamento da Unidade Popular. Olá, Florence Posnansky, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo. Boa noite, obrigada pelo convite. Florence, eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual essa reviravolta na eleição legislativa na França, com um grande avanço da esquerda, conquistando 131 cadeiras. Sim, na verdade são até um pouquinho mais, são 142. Mas, enfim, estamos nesse nível, né? Uhum. Talvez voltando um pouco ao histórico, né? Essas eleições legislativas, elas acontecem 1 mês e meio depois das eleições presidenciais, que aconteceram em abril, que colocaram, assim, distinguiram 3 blocos políticos praticamente desiguais. Um era o bloco do ex-presidente, na época reeleito, né? No caso, Emmanuel Macron. Outro era o bloco da extrema-direita, capitaneado por Marine Le Pen. E o terceiro bloco era o bloco da Unidade Popular, capitaneada por Jean-Luc Mélenchon, que não conseguiu, por poucos mil votos, a se qualificar no segundo turno. Então, quando teve segundo turno, Macron foi reeleito, derrotando mais uma vez a extrema-direita. O que aconteceu entre essas eleições presidenciais e as legislativas foi que o Mélenchon, a Unidade Popular, chamou todas as outras forças de esquerdas que não tinham entrado, não tinham apoiado nas eleições presidenciais o Mélenchon, para compor não só a Unidade Popular, mas a nova Unidade Popular Ecológica e Social, que juntava a união da esquerda. Isso, de fato, foi uma força política que nunca havia acontecido dos 40 últimos anos, né? Então, a esquerda se apresentou unida nessas eleições legislativas, não só, então, com essa proeza de organizar essa unidade popular, né, essa unidade das esquerdas, mas também com o objetivo de conquistar uma maioria no parlamento e aí criar uma força de oposição verdadeira que, inclusive, poderia impor um novo governo, porque na França a maioria do parlamento define, nomeia, né, o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. Então, o presidente não pode indicar um primeiro-ministro que não condiz com a maioria parlamentar.
E aí, então, entramos nesse confronto que, de alguma maneira, deu também às eleições legislativas uma dimensão um pouco diferente, porque normalmente parlamentar, o pessoal não se interessa muito, né? E aí teve um desafio. E Macron, nessa situação, ele foi, de alguma forma, derrotado, porque é a primeira vez que um presidente não consegue construir uma maioria. Tem países no mundo que estão acostumados a essas questões, mas a França não tinha essa tradição. A França sempre teve um parlamento mais ou menos igual com a cor presidencial, né? Então, quando chegou o primeiro turno das eleições legislativas, a NUPES, né, nova unidade, essa unidade das esquerdas, chegou em cima do Macron. Então, no segundo turno, houveram várias duais, né, vários confrontos entre direita, esquerda e essa direita do Macron, não sei como nós consideramos ela de direita, e conquistamos esses lugares. Uhum. Florence, então eu queria que você explicasse um pouco como que é esse processo agora que vai se seguir da indicação do primeiro-ministro, quem possivelmente pode ocupar esse lugar, e queria que você também pudesse falar um pouco mais dessa novidade que foi o NUPES, né? Que é essa nova organização que você está falando que foi feita para a eleição do parlamento. Sim, terminando também de contar essa história, o que aconteceu foi que a NUPES, portanto que ela conseguiu um resultado enorme, ela conseguiu, então se a gente juntar esses 142 parlamentares, é a segunda bancada, depois da bancada do Macron, que não consegue a maioria absoluta, então já apresenta-se como uma força política de oposição real. Por outro lado, ela não consegue esse desafio de conseguir a maioria e de impor um governo. Então, a primeira-ministra que o Macron tinha indicado, Elisabeth Borne, ela apresentou uma carta de demissão e o Macron não aprovou, a gente está na espera. Tem alguns ministros que devem mudar, mas não necessariamente... Na verdade, o Macron tem duas possibilidades agora. Ou ele tenta alguma coisa no lado esquerdo, ou ele, esse segundo cenário, que é o que a gente acha de mais provável, é que ele tenta mais se unir com as candidaturas de direita. Talvez, inclusive, com a extrema-direita, que ela, portanto, que ela tinha chegado em terceiro lugar nas eleições no primeiro turno, ela se destaca, essa é a segunda má notícia da história, é que a extrema-direita conquista uma bancada enorme, ela passa de poucos deputados, não tinha possibilidade de conquistar uma bancada eleitoral com 89 parlamentares. E essa NUPES, na verdade, isso é um pouco técnico, mas para nós é importante, ela não vai ser uma bancada única. Ela vai ser dividida em bancadas dos partidos, que faz que, em números, a bancada do Front National é a segunda maior. E ela pode disputar instâncias, comissões importantes. Então, há esse confronto. Em números, a NUPES é maior, mas essa divisão de bancadas, né, na arquitetura da Assembleia Nacional faz que assim. Então, nós estamos agora na espera, nessa correlação de força. Há possibilidade também que o Macron, de alguma forma, peça para dissolver, isso a lei francesa permite, né? O presidente pode falar, não, essa Assembleia não estou gostando mais, então nós vamos dissolver e aí chamar novas eleições. Isso é possível acontecer nas próximas, talvez daqui a um ano, mas o grande fato da história é a gente ter conquistado esse poder de oposição e a gente ter deputados de combate que não vão deixar acontecer essas leis neoliberais. Uma das grandes coisas é a questão da aposentadoria, por exemplo. Macron não conseguiu, no último mandato, aprovar uma lei de aposentadoria que aumentasse, né, a duração de trabalho. No nosso programa, nós defendemos a aposentadoria de volta a 60 anos e com essa força, por exemplo, nós vamos poder impor uma agenda parlamentar muito mais forte no sentido da defesa dos direitos sociais do que
no mandato anterior. Florence, eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, duas questões. Uma, do papel do primeiro-ministro da França, qual o papel do primeiro-ministro da França, já que é o regime presidencialista com o parlamentarismo, que elege presidente, mas tem o primeiro-ministro. Qual o papel fundamental de um primeiro-ministro, especificamente na França? E agora, este poder da Assembleia Legislativa Francesa, com a esquerda com um papel muito mais forte e atuante, né? Como você bem falou, para defender aí causas importantes como a aposentadoria, questão de saúde, educação. Sim, o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo, então ele é nomeado pelo presidente e ele depois nomeia os ministros. Normalmente é o primeiro-ministro que dirige, né, e que inclusive responde do governo em frente à Assembleia Nacional, né? Toda semana ele conversa com os deputados, apresenta, etc. A tendência presidencialista que a gente teve na França é que, na verdade, ele é totalmente submetido às decisões do presidente, que dita as coisas e que meio que manda diretamente para os ministros. Inclusive, o Macron se destacou com um grande desrespeito ao parlamento, que praticamente foi imposto a seguir todos os projetos de lei que o Macron queria, todo com um toque de urgência, sendo que normalmente o parlamento ele tem que apresentar as leis, né? Então, Macron meio que distorceu isso, porque ele tinha uma maioria absoluta, né, com seus deputados que votavam qualquer coisa, então isso já não vai acontecer. Agora, o regime presidencial, inclusive nós defendemos um câmbio desse modelo republicano, uma constituinte para cambiar esse regime, né, para sair do que chamamos de monarquia presidencial, né? Você sabe que para a França os reis é toda uma história, né? Então, a gente vê ainda os monarcas, mesmo que a gente cortou a cabeça deles há alguns tempos atrás. Mas isso, de fato, está mudando um pouco essa correlação de força. Agora, a NUPES, ela é uma nova ferramenta política, nós realmente vimos como que as forças políticas que comporam, né? Então, atualmente tem a Unidade Popular, que está composta pela França Insoumise, do Mélenchon, o Partido Ecologista, o Partido Socialista e o Partido Comunista, que são meio as forças que, historicamente, elas nunca conseguiram andar juntas. Então, essa NUPES, ela se apresenta como uma força política agora incipiente, né? Que precisa se organizar. Esperamos que ela vai continuar se organizando para as próximas eleições, né, com uma plataforma programática própria, e estamos nessa expectativa, né? Agora, ainda não sabemos se a primeira-ministra atual vai se manter, se haverá câmbios notórios na cor, né, política dos próximos ministros. Isso em próximos dias nós vamos saber. Uhum. Laurent, eu queria que você pudesse comentar, falar para a gente quais são os desafios para a NUPES nesse processo. Você falou um pouco do tema da aposentadoria, a gente conhece daqui desde o Brasil a questão também da migração, que é um tema bastante peculiar aí da França, bastante importante, mas queria que você falasse um pouco sobre outros temas que podem infligir na população que vocês vão ter como bandeira. Sim. O governo Macron se destacou por vários retrocessos, eu diria 3 principais. Um é a questão social. A França é conhecida por ter um serviço público exemplar, histórico, etc. Mas, seja na parte de educação e principalmente na parte da saúde, a própria estrutura do serviço social foi destruída, reduzida. Então, uma das nossas prioridades vai ser, em termos de financiamento, de manter esses serviços públicos de qualidade, aumentar como nossos espaços públicos, né, nossos bens comuns. Nós chamamos de maltrato social, né, em relação à política que o Macron desenvolveu em relação a essas questões sociais. Né, uma política meritocrática, bem neoliberal. A outra questão é tudo que tem a ver justamente com a repressão e a tal da segurança, a luta contra o terrorismo, etc., né? Que tem
aumentado muito, inclusive com a crise do Covid, né? E é uma tendência clara do Macron procurar buscar o eleitorado da extrema-direita, né? Tentando chamar atenção com essas pautas, fortalecimento da polícia mais repressiva. Foram aprovadas mais ou menos 10 leis, né, que reduzem a privacidade das pessoas, aumentam o controle, aumenta o poder policial. Então, esse é outro campo, né, das liberdades civis individuais que é importante manter. E o terceiro é a questão ecológica. Ele se diz um grande desafiador, um grande presidente engajado na questão ecológica. Fato é que, como a teoria dele é de dizer que as empresas vão tomar essa decisão sozinha e vão saber quais vão ser as medidas tomadas, afinal, as coisas não vão para frente, né? E tem uma discussão importante sobre a energia nuclear, que tomou agora... Isso é um grande debate, inclusive, dentro da NUPES, porque com a questão da guerra da Ucrânia, de fato, as coisas estão mudando, mas a energia nuclear é considerada como uma energia não limpa, e também a renacionalização das energias, um grande plano, né, de redução da emissão de gases a efeito estufa, e também uma responsabilidade política dos países europeus em relação a todos os outros países do mundo, né, porque nós sabemos que são os países europeus, historicamente, e suas empresas, que causam os danos ambientais maiores. Então, aí tem um grande combate sobre essas questões. Então, nós vamos ter muito trabalho, né? 140 deputados é pouco para esse trabalho todo. É verdade. Florence, no que diz respeito, nosso tempo já está acabando, mas você tocou num ponto importante. Eu queria que, né, você pudesse destrinchar um pouco mais essa questão ecológica, ambiental. Né? Aqui no Brasil tem um grande problema de desmatamento da Amazônia, do Cerrado, de queimadas assustadoras. Toda semana nós temos notícias de como que vai ser esse embate político do Emmanuel Macron, do parlamento francês, sobre essas questões climáticas no que diz respeito aos outros países, como você bem lembrou. Uma coisa, por exemplo, que é importante assumir na França é que, portanto, que a França denuncia o desmatamento na Amazônia, são empresas francesas, europeias, bancos que financiam essas empresas através do agronegócio, né, e do trabalho exportador. Então, toda essa discussão ambiental, ela cabe ali, né, na reconfiguração da relação de comércio. O Tratado do Mercosul, por enquanto, ainda está parado, inclusive por razões do Emmanuel Macron, mas outros tratados estão sendo assinados, e é também uma visão do papel europeu, francês. Macron atualmente é ainda presidente da Europa, né, terminando esses 6 meses, na questão da cooperação. Nós defendemos uma cooperação internacional baseada na proteção dos recursos humanos e ambientais, né? Então, nesse caso, é necessário reconfigurar também essa dominação comercial e política da União Europeia. Então, esse vai ser um campo de desafio muito importante no que tange a esses assuntos. Uhum. E, só para terminar, então, falar um pouco da participação popular, da sociedade civil. Como que vocês esperam essa participação para esse próximo mandato, aí, essa nova gestão, esse novo formato do parlamento? Qual a importância também dessa participação cidadã? É uma participação cidadã que tem se colocado de maneira ambígua, porque a abstenção, na França não tem voto obrigatório, né? Então as pessoas podem votar ou não votar. A abstenção, ela sempre cresce cada vez, né? E principalmente nos jovens. E o que a gente vê é que os que vão votar são os mais conservadores, né? A gente sempre brinca dizendo, todos os milionários, bilionários, chefes de empresa, 8 horas da manhã, quando abre a sala, eles estão aqui prontinhos para votar. Mas os outros que trabalham, que nem sequer lembraram que hoje era dia de voto, eles não votam. Então, essa abstenção, ela não deve ser vista como uma forma de culpar as pessoas, de má cidadã, bons cidadãos. Ela deve ser vista como uma maneira de repensar a relação cidadã, né? Por isso que nós estávamos a favor da Constituinte como um espaço para reconvocar o povo a definir suas próprias instituições. Isso é fundamental.
portanto, manifestações acontecem. Há muita gente que vai manifestar e que não vota, né? Foi o caso, por exemplo, de alguns coletes amarelos. Nós estamos na expectativa, talvez, que esses movimentos voltem junto com outros movimentos importantes, que foi dos jovens, né, pelo planeta. Então, a sociedade francesa se mobiliza, os bairros populares, né, nossas favelas, têm participado muito, têm inclusive tido um papel importante na vitória da NUPES, né, e da Unidade Popular, mas aí não sempre as pessoas vão votar. Então é importantíssimo repensar, e é lógico que quando as pessoas trabalham 48 horas por semana, com um trabalho totalmente, não sei como é que se fala em português, mas desabilitado, sem possibilidade de pensar em outras coisas do que a necessidade vital de trabalhar, é lógico que a relação com a cidadania não vai ser a mesma, e isso é necessário que o governo tome essa medida. E é um pouco esses caminhos, né, que defendemos. Uhum. Tá certo, então conversamos com Florence Poznansky, que é cientista política e membro do Parlamento da Unidade Popular. Muito obrigada pela sua participação, Florence. Obrigada a vocês. Boa continuação. Abraço. Abraço. Quais os prejuízos econômicos, sociais e ambientais que a privatização da Eletrobras representa para o país? Para repercutir esse cenário e nos ajudar o que está em risco com a venda da empresa pública do setor elétrico no país, o Revista Brasil TVT conversa agora com Clarice Ferraz, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, professora Clarice Ferraz. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigado. Um prazer estar aqui falando com vocês. São muitas as consequências mesmo, como você elencou. Pois é, professor, exatamente isso, né? Acho que as pessoas, a população de forma geral, não se dão conta do que está em jogo e o risco maior nessa questão que eu falei especificamente para o dia a dia da população, para a questão ambiental e o mais da gente ainda, nessa questão da energia, da matriz energética na mão do capital privado. Professora, ajuda a gente a entender essa questão. Acho que você entendeu muito bem. Vamos lá. Com relação ao nosso dia a dia, nossos problemas materiais dos mais simples, não é? O efeito imediato, a gente vê nossa conta de luz que não para de aumentar e que com a privatização, na verdade, vai aumentar ainda mais. Na verdade, a gente vai ter um salto tarifário no ano que vem. A gente vai pagar essas termoelétricas que foram contratadas em regime de urgência, os 3 empréstimos que pegaram em nosso nome sem combinar com a gente e os efeitos da privatização que vão começar a se sentir, que começa pela descotização. Eu acho que talvez a gente deva depois tirar um tempinho e explicar o que é isso, porque esse é o coração mesmo da privatização e que, inclusive, vai provocar um forte aumento na tarifa. É tanto essa questão do gás, que todo mundo fala, mas o que eles não querem muito falar é da descotização, que é justamente pegar a eletricidade barata que pertence ao povo brasileiro por contrato até 2042 e liberar para jogar para o mercado a um preço em que eles quiserem, né? Uhum. Essencialmente é esse o problema. Então, essa inflação da sua tarifa, na verdade, ela vai inflacionar toda a economia. É assim que a gente está vendo também na Europa, quer dizer, que não se fala nem só de inflação, né? Assim, é a carestia do custo de vida. Tá difícil viver, pagar aluguel, pagar a conta de luz, comprar o gás. E aí, as respostas são ainda mais traiçoeiras, né, através da redução de impostos, que aí você deixa um Estado sem receita para prover os serviços públicos necessários e aquela população que já não tem renda, né, para garantir aquilo que ela já compra privadamente e ainda passa por esse processo, né, de empobrecimento mais profundo na degradação da qualidade do serviço e essa inflação generalizada que não para de aumentar. Então, não adianta aumentar a taxa de juros, não adianta fazer nada. Se não endereçar o problema da energia cara, a gente vai continuar tendo inflação. E se ficar aumentando a taxa de juros, é inflação com maior endividamento e aí, inclusive, atrapalha a nossa transição energética. Porque a gente está precisando o quê? Investir. Quando aumenta a taxa de juros, a gente faz o quê? Reprime investimento. Então, que conversa é essa? Que a Eletrobras vai investir, que as pessoas vão investir no Brasil? Isso é mentira, gente. Vamos logo falar, né? Em português é mentira mesmo que a gente fala. Não é fake news. Então, é isso. Então, é tudo isso uma grande mentira. O povo foi enganado. Eles fizeram esse processo em regime de urgência. E o que a gente vê é um processo de encarecimento e degradação da prestação do serviço.
que passa por uma grave, né, degradação das consequências ambientais. A gente está falando de uma mega empresa que controla os reservatórios de água doce, né, que tem linhas de transmissão. Assim, quando essas coisas não têm uma manutenção adequada, a gente está falando de barragem, né? A gente tem nossa experiência muito traumática com a Vale, que já mostrou muito bem o que pode acontecer. Então são essas coisas dessa natureza, sabe? Professora, você está falando, na verdade, sobre os prejuízos de pegar uma estatal e colocar na mão do poder privado, né? Da capitalização disso. E aí eu queria te perguntar sobre a soberania energética da nossa população, como fica? Porque a gente tem aí já um entendimento já bastante vasto de que a energia por hidrelétrica somente não é a mais eficaz e a gente já tem outras opções, a eólica, por exemplo. E aí, como ficariam investimentos também nesses processos? É interesse dessas pessoas que estão agora no poder da Eletrobras? Na verdade, foi um sistema de capitalização, né? Vão ser vendidas cotas da Eletrobras. Mas, enfim, como é que fica o interesse por lucro em relação ao investimento nessas novas energias mais limpas, mais sustentáveis? São duas coisinhas, não necessariamente vai ser a Eletrobras que vai investir nas renováveis. E eles, como você muito bem disse, é isso que é o problema principal que a gente vê tanto no combustível como na eletricidade, é a mudança, né, da função, do objetivo da empresa, que deixa de ter então a função social, que é justamente, o que é a função social do setor de eletricidade? Então, garantir que todo mundo tenha acesso e que é um preço que a gente consiga pagar. Quando isso foi desenvolvido, quando se colocou a Eletrobras de pé, a ideia era justamente essa. Vamos nos desenvolver, vamos fazer parte dos processos de desenvolvimento e vamos, então, ter energia para esse país inteiro. Se interligou, se construiu essa super capacidade de geração de eletricidade e a gente, então, fez um projeto enorme de desenvolvimento do Brasil, né, com esse alicerce que era o quê? A energia barata, a energia que a gente tinha possibilidade de gerar, a turbina produzida no Brasil, né, tudo aqui. Então foi uma época de grande pujança, né, da economia brasileira e inclusive de grande participação da indústria no PIB, com geração de emprego. Então era outro fenômeno aqui que estava acontecendo. E é isso então que precisa ser resgatado, porque quando a gente privatiza, então a gente vê, bom, primeiro o objetivo dela agora é só lucro. Que lucro é esse? Como é que eu distribuo? Eu estou distribuindo dividendos, eu estou dividindo trimestralmente, né, uma empresa de 60 anos agora com um objetivo desse de curto prazo, sem se preocupar com nada do nível de tarifa, com nada, não é problema dela mais, né? Então eles querem mesmo agora maximizar os lucros. A partir disso, o que ele vai fazer? Ele vai operar os reservatórios da maneira que ele tiver mais lucro, e não necessariamente ampliando a oferta, né, fazendo que a gente tenha eletricidade mais barata, os melhores sistemas. Não é essa mais a preocupação. O que vai acontecer? E aí que a gente está entendendo é isso, quer dizer, é um setor elétrico que passa a ser profundamente desestruturado. Porque você tinha essa super Eletrobras que tinha essa função social, então isso dá uma grande estabilidade para o setor todo. E ao controlar o reservatório, isso está saindo, né, realmente é o resultado de todos esses estudos. O problema das renováveis é que justamente elas variam e a gente não tem previsibilidade. Então, para fazer o planejamento, eu não sei quanto vai ter de sol, de vento daqui a 2, 3 horas. Fica tenso. Então, o que é o coração do sistema elétrico que consegue fazer uma transição e que consegue funcionar com mais renováveis sem ter apagão? É um sistema que é flexível. Então, quando para o sol, tem alguma energia que entra, né? Aí seja ela gerada por uma fonte que consegue estocar, e aí estocar a eletricidade, a gente ou é uma bateria ou é o reservatório. Porque eu não estou estocando a eletricidade, mas eu estou estocando aquela água, e quando eu ligo, é muito rápido, a gente começa a gerar eletricidade. Quer dizer, apesar de ser uma tecnologia centenária, ela é uma das mais rápidas de entrada em acionamento. E isso é super importante, porque realmente o tempo pode virar de uma hora para outra, e você, né, ficar com o problema de cair mesmo no seu sistema, como já caiu no Texas, enfim, como já caiu em vários lugares, tá? Por causa dessas questões ambientais mesmo que a gente está falando. Então, você tem um setor desestruturado, essa empresa que só busca lucro. Então, onde que é mais barato a gente produzir energia? É nas renováveis. Então, vai ter algum tipo de investimento, que inclusive já foi contratado, isso aqui já tem até uma previsão de expansão,
Mas eles não estão preocupados, porque cada um dentro do seu setor, a eólica, o solar, o dono da Eletrobras, ele está preocupado também com maximizar seus lucros. Ele não está preocupado em saber se é o sol certo que vai encaixar com o reservatório, com a eólica, e isso vai fazer a tarifa mais barata para todo mundo. De novo, né? Aí o que acontece com a eólica, por exemplo? Só para dar uma ideia de como a gente é prejudicado quando cada um vai buscando seus interesses, né? Com essas coisas do governo de contratar muita termoelétrica, a termoelétrica saiu com prioridade, saiu com inflexibilidade, como eles chamam. Então, isso quer dizer o quê? Que não é competição, que não é nada. Uma canetada do governo, o gás vai passar na frente. Só que o que é o problema disso? Na verdade, no nosso sistema elétrico está definido que é do mais barato para o mais caro, para a gente ter a tarifa mais barata possível. Quando ele vai lá e bota mais cara na frente, ele tira o lugar das mais baratas. Então, isso aconteceu no Nordeste e em outras regiões. Era a geração eólica não tendo lugar na rede, porque a prioridade é dada para o gás. Aí, como os agentes da eólica foram lá? Foram brigar com o pessoal do gás? Não. Eles foram falar com o regulador para dizer, olha, eu sou o mais barato, a regra é que eu entro primeiro e você me deixou de fora para botar o mais caro e poluente. Você vai ter que me remunerar. Aí o regulador, né, que devia zelar por nós também, pegou e falou assim para ele, não, então tá tudo bem, desculpa, eu vou te remunerar. Aí vem na nossa conta o gás, o eólico que não despachou e todos os empréstimos aí que eles vão, né, colocando aí na nossa conta. Tá? Então, sem energia e sem o controle de preço da energia, que é isso que eu estou querendo caracterizar, a gente está perdendo o controle sobre esse sistema elétrico brasileiro, e isso é muito grave, e isso sabota, inclusive, nosso futuro. Então, a gente perde esse controle, isso é uma ameaça à nossa soberania e qualquer projeto que você queira desenvolver aqui, porque sem energia não tem. E, professora, você coloca esse cenário, é um cenário bastante preocupante, principalmente para as populações vulneráveis, empobrecidas, distantes dos centros urbanos, principalmente. Mas eu queria que você pudesse falar qual seria o papel da sociedade civil, nós como cidadãos e cidadãs, então, a partir de agora. A privatização foi feita, a toque de caixa, como você bem disse, mas agora, o que nos caberia fazer para evitar maiores prejuízos? Eu acho assim, não tem como a gente querer nada menos do que a reversão completa desse processo, porque é tudo muito grave mesmo, tá? Então, olha só, primeiro, e é bem interessante a gente ter isso em mente, na verdade, ela não é considerada um processo concluído, porque tem muitas ações ainda que contestam. Foi uma coisa muito esquisita que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, quando justamente o pessoal conseguiu entrar com a ação dizendo que, enfim, é uma discussão que ela perdeu uma causa de uma usina de Furnas e tinha que fazer um aporte muito grande para fazer esse pagamento, e foi às vésperas da privatização. E eles fizeram uma reunião correndo sem respeitar os prazos que a CVM acorda. Enfim, é uma questão burocrática, mas é uma questão legal. E isso foi feito errado. Então, eles ganharam na primeira instância, ganharam na segunda instância, o escritório que representa o sindicato, né, dos eletricitários, e o presidente do TJ do Rio de Janeiro veio tirar do bolso uma lei da era do Collor, bastante com caráter meio autoritário, dizendo como fosse uma coisa assim de calamidade. Então, ele tinha que deixar o processo continuar seu curso, que explique o que é calamidade, né? Porque aqui calamidade é o que vem acontecendo, né, agora. Então, assim, na verdade, ela é inconcluso. A gente está num limbo. A gente não sabe quem é o dono. O projeto realmente, assim, aconteceu, mas não aconteceu, porque juridicamente está enrolado. E a gente tem que ver como é que isso vai se enrolar. Eu acho que o menos traumático, inclusive para nós, em termos institucionais, seria a anulação pura e simples desse processo, porque foi muita falha institucional para isso conseguir chegar onde chegou. É muito ruim como aconteceu no Congresso, é muito ruim como aconteceu no TCU, e é muito ruim se isso passar pelo Supremo dessa forma. Então, que haja pelo menos um resgate, porque senão, assim, essa fragilidade institucional é muito grave, né? E se não, é reverter. Aí o que a gente pode fazer, e o que eu também tenho feito, é assim, vamos fazer barulho, vamos pressionar muito e tentar, assim, informar. Eu estou até querendo propor curso, qualquer coisa, para informar a população brasileira realmente que está em jogo, que essa pressão não pode cessar. A gente está nesse torpor, todo dia um escândalo, uma prisão, uma coisa, mas não pode esquecer dos pilares de sustentação de qualquer projeto de desenvolvimento, é a energia. Né? Não vai conseguir ajudar os pobres, não vai conseguir se não tiver o controle do preço do combustível nem da eletricidade. Os recursos são nossos, né? A gente está falando de coisa nossa. Então, a gente tem que, no mínimo, né, uma reversão completa, caso seja concretizada. Então, por enquanto, eu acho que é apoiar muito forte essa questão da anulação
e todas as forças somadas para a reversão no dia 1º de janeiro de 2023, caso isso seja efetivado. Perfeito. Tá certo, então, conversamos com Clarice Ferraz, que é professora da UFRJ. Professora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, é um prazer falar com vocês. Abraço, professora. Abraço. E a gente vai para o intervalo e volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A coalizão Pacto Histórico com Gustavo Petro e Francia Márquez foi eleita para a presidência da Colômbia no último domingo. Em seu primeiro discurso, Gustavo Petro destacou Vitória como a somatória da resistência do povo colombiano. Para repercutir esse assunto e os desafios do próximo presidente colombiano, nós conversamos agora com Michele de Mello, jornalista do Brasil de Fato e que cobriu o primeiro turno das eleições lá na Colômbia. Boa noite, Michele. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, o prazer é todo meu. Sempre muito feliz em aceitar aqui os convites da TVT. Maravilha. Sim. Michele, fala pra gente agora, você que esteve no primeiro turno das eleições lá na Colômbia, no último domingo, Petro e Francia Márquez ganharam a chapa Pacto Histórico, o pleito na Colômbia, vão dirigir a Colômbia aí pelos próximos anos. Queria que você falasse pra gente agora, passado a eleição, que desafios tem Gustavo Petro e Francia Márquez à frente do governo colombiano? É isso mesmo, o resultado do último domingo, no segundo turno da Colômbia, foi histórico pela primeira vez. Uma chapa claramente, né, do campo da centro-esquerda, do campo progressista, chega ao poder no país e com um programa bastante avançado, pelo menos porque representa a história dos últimos governantes na Colômbia, né? A Colômbia é um país que há 58 anos vive um conflito armado, então uma das bandeiras principais dessa chapa, do Petro e da França, né, do Pacto Histórico, é justamente implementar integralmente os acordos de paz que foram assinados em 2016, entre o governo de turno, na época, que era o Juan Manuel Santos, e a extinta guerrilha FARC-EP. Mas também existe uma perspectiva de ampliar esses acordos e retomar as negociações com outra guerrilha que continua ativa na Colômbia, que é o ELN, o Exército de Libertação Nacional. Então, do ponto de vista de quais são as bandeiras centrais, acredito que a principal justamente seja essa, né? Implementar os acordos de paz, ter novamente, ou finalmente conseguir alcançar a paz na Colômbia. Essa tem sido uma das bandeiras centrais do Pacto Histórico, até porque tanto o Petro como a França têm uma passagem, né, uma história política vinculada a isso, a luta pela paz no país, ao fim dos conflitos armados. E os acordos não prevêem somente as negociações com as extintas guerrilhas, né, ou com as guerrilhas que continuam ativas, mas também uma série de outros projetos que são bandeiras centrais do Pacto Histórico, como, por exemplo, uma reforma agrária, né, uma reforma que vai buscar distribuir terras para os pequenos agricultores na Colômbia, também uma reforma política que aumente a possibilidade de que pessoas que não participam dos partidos tradicionais da política colombiana também possam chegar, né, a esses espaços de disputa eleitoral, como é o caso, por exemplo, né, da França, que representa justamente esse setor da Colômbia que sempre foi excluído da política, e também uma reforma tributária que busca aumentar os impostos aos mais ricos. Uhum. E, Michele, vamos falar um pouco de Francia Márquez, então. Ela que teve um papel muito protagonista no processo eleitoral, uma mulher negra, ambientalista, ganhou prêmio por isso, inclusive, antirracista, feminista, e que no momento ali em que se deu a vitória, disse no seu Twitter que ela escreveu: hoje começamos a escrever uma nova história. Então, qual que você avalia que vai ser o papel dela nesse governo e o que a gente pode esperar dela nesse processo? A França realmente, acho que é a figura, ela é uma vice nada discreta, digamos, nessa chapa, né? Geralmente a gente está acostumado a falar muito sobre o candidato que encabeça a chapa, mas nesse caso eu acho que a França enfim, ela em si, né, é um fato histórico, assim, né? Uma mulher que durante toda a sua vida, desde a adolescência, ela já começou esse processo de lutar pelo seu território, né? A França vem do departamento de Cauca, que fica na região do Pacífico da Colômbia, uma comunidade quilombola que, desde o início, teve que lutar contra a extração mineira, né? Contra a ação das transnacionais que queriam extrair minérios dessa região.
e que mais tarde também sofreu uma série de outras violências. A França, ela se gradua em Direito, ela é advogada justamente para defender juridicamente a sua comunidade, mas não só isso, né? Ela foi protagonista de uma série de processos de luta, de atos, de mobilizações, e também foi uma protagonista, por exemplo, da greve geral que a Colômbia viveu no ano passado, que foi a maior greve geral da história do país. E uma das propostas dela agora, como vice-presidenta, é criar o Ministério da Igualdade, no qual ela seria uma das pessoas que queriam levar esse ministério adiante. A proposta é justamente, né, discutir o racismo estrutural, que também, assim como no Brasil, na Colômbia também atravessa a história do país, né? A Colômbia é um país com cifras altíssimas de violência, não só contra as comunidades afrodescendentes, né, as comunidades quilombolas, mas também contra as nações indígenas e principalmente os camponeses, né? Então, um dos lemas de campanha da França é o vivir sabroso, né? Que seria viver de maneira deliciosa, viver de maneira digna, viver num país em que, além da paz, as pessoas também têm o direito a viver em tranquilidade e com direitos assegurados, direitos básicos assegurados, seja no campo ou na cidade. Michele, sem sombra de dúvida, não só a Colômbia, mas todos os países aqui da América Latina, também do mundo, essa questão conviver saindo de pandemia, todos os problemas econômicos, né? Mais especificamente, a Colômbia tem um número muito alto de pobreza, desemprego. Qual na tua avaliação, você que cobriu especificamente o primeiro turno lá na Colômbia, que vivenciou, viu em loco, como é que está essa questão? Como é que vai ser para a chapa, para Petro e Francia Márquez lidaram com essa questão? Porque as pessoas estavam muito vivendo essa questão muito delicada, problemática, né? E agora, de repente, vão querer muito que mude a situação. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Porque depende de vários outros fatores também. Na tua avaliação, como que essa chapa vai lidar com isso e com esses problemas aí gritantes da sociedade colombiana do dia a dia, que é pobreza extrema e desemprego? É isso, Cosmo. Cerca de 27% da população colombiana vive em situação de pobreza e cerca de 10% em situação de pobreza extrema, né? Além disso, assim como no Brasil, na Colômbia, existe uma predominância do trabalho informal hoje. Então, mesmo as pessoas que estão empregadas, elas estão na informalidade, que é aquela pessoa que faz bico, que, enfim, talvez uma empregada doméstica. São trabalhos que não te dão estabilidade, né? Que você não tem garantia de que durante todo o ano você vai ter aquele salário ali no início do mês ou no final do mês. Então, uma das propostas do Pacto Histórico é justamente criar um projeto de renda básica universal. Outro tema também debatido aqui no Brasil, né? Que quem sabe nesse ano que é um ano eleitoral a gente consiga daqui para frente também promover um projeto de renda básica universal. Outra coisa, o Petro vem destacando muito durante a campanha, é de que essa mudança estrutural no país, né, de combater o desemprego, de combater a situação de pobreza, de combater as desigualdades, né, que afetam toda a América Latina, não só a Colômbia, mas toda a América Latina, que esse processo seria através da educação. Então, um outro projeto é justamente fazer essa reforma tributária, ou seja, taxar os mais ricos para você criar fundos para criar novos programas sociais. Entre esses programas sociais está a garantia de acesso universal e gratuito aos jovens em situação de vulnerabilidade econômica no ensino superior na Colômbia, porque hoje o ensino superior na Colômbia ele não é de acesso universal, mesmo as universidades públicas cobram taxas de inscrição. Então, uma das propostas é essa, democratizar o acesso à educação e criar projetos que ajudem a redistribuir a renda na Colômbia. E a questão da reforma agrária que eu comentei lá no início também é central para isso, assim, esses 58 anos de conflito armado na Colômbia tem como um tema central a disputa pelo território. Aí essa disputa pelo território, ela se dá tanto pela questão da extração de minérios, que eu comentei ali, né, sobre a comunidade da França, que viveu e vive até hoje diretamente com isso, mas também para a questão da agricultura, também o narcotráfico, né? A Colômbia, infelizmente, é o maior produtor de cocaína do mundo, então tem disputa também do tráfico de drogas ali nessa história. E justamente nesse contexto de disputa de território é que surgiram as guerrilhas para defender os direitos dos camponeses, dos pequenos agricultores. Então, pensar numa reforma agrária, né? Distribuir terra para as pessoas, também é uma política central para combater essas desigualdades e para combater a pobreza no país. Uhum. Michele, agora falando um pouco da relação com os Estados Unidos, que o Uribe
que foi presidente, e o Ivan Duque, que está saindo do seu mandato agora, tem uma relação muito próxima com o governo estadunidense. A Colômbia sempre foi um elo central ali dos Estados Unidos com essa região Cone Sul aqui da América Latina. Como fica essa relação agora e futuramente, assim, provavelmente, o que Petro e França farão com essa relação? A Colômbia, historicamente, é um aliado regional dos Estados Unidos. É o país na América do Sul com a maior quantidade de bases militares dos Estados Unidos instaladas. São 7 bases oficiais, além de outros centros de treinamento de militares conjuntos, né? Basta a gente lembrar, nesses últimos períodos, quando eu ainda estava lá na Venezuela, quem acompanha a TVT há mais tempo sabe que eu já falei algumas vezes sobre a relação da Colômbia com os ataques ao atual governo da Venezuela. Então, a Colômbia sempre foi essa base de apoio realmente dos Estados Unidos. O Petro já recebeu uma felicitação do governo dos Estados Unidos, né, da Casa Branca, do Departamento de Estado, e tem dito que pretende, né, ter relações de respeito com os Estados Unidos. Alguns setores que compõem a coalizão Pacto Histórico, porque o Pacto Histórico é uma chapa composta por 6 partidos, né, de esquerda e de centro-esquerda. Então, alguns setores, como, por exemplo, o Partido Comunista, que está dentro dessa coalizão, dentro dessa chapa, defendem que agora que o Pacto Histórico venceu a presidência e também tem a maior bancada no Congresso, né, porque a gente teve agora eleições presidenciais, mas em março aconteceram as eleições legislativas na Colômbia. Então, que o Pacto Histórico leve adiante um processo e um projeto de lei para retirar as bases dos Estados Unidos do território colombiano. Isso é um processo que é polêmico, né? Eu acho que exige realmente bastante debate. Não está muito claro se vai ser uma das prioridades do governo de Petro e de França, mas certamente vai existir uma postura de uma relação mais autônoma, mais independente, mais soberana com os Estados Unidos. Tanto é que também nessa última semana, aí, entre a eleição e aí antes da posse, né, a posse vai ser só no dia 7 de agosto, o Petro já disse que telefonou para o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, justamente pensando em começar a dialogar para reabrir a fronteira entre os dois países e, quem sabe, no futuro a médio e longo prazo, também retomar a diplomacia, né? Os dois países, apesar de serem vizinhos, terem sido já um país só, lá no passado, alguns séculos atrás, hoje tem a diplomacia tensionada, Arranhada. né? Eles têm relações, exato, têm relações diplomáticas que estão rompidas hoje. Então, a perspectiva é essa, de uma relação mais autônoma e de um olhar mais voltado para a nossa região, né? Para a América Latina, para a integração regional. Não, só para terminar, então, se você pudesse falar dessa correlação com os outros países da América Latina aqui também vizinhos, Argentina, Bolívia, como que fica essa correlação agora desse novo mandato da Colômbia com esses países? Eu acho que o resultado na Colômbia ele dá muita esperança, né? Tanto é que menos de 2 horas antes 2 horas depois de ter sido divulgado o resultado preliminar das eleições no domingo, já uma lista de presidentes latino-americanos saíram a felicitar o Petro e a França e praticamente todos destacaram o mesmo ponto, né? A esperança de uma nova etapa de integração regional. Alguns analistas, inclusive, falam de que talvez a gente estivesse vivendo agora essa segunda onda do progressismo na região, né? Como a gente viveu lá no início dos anos 2000, com Lula, com o Evo Morales na Bolívia, com a Cristina Kirchner na Argentina, com o Mujica no Uruguai, enfim, com uma série de governantes do campo progressista. E agora, novamente, né, com essa eleição do Petro, a gente tem pelo menos, entre América Latina e Caribe, 14 governantes que fazem parte desse campo progressista, né, de centro-esquerda, e que, num contexto que a gente vive hoje, né, de polarização das relações geopolíticas a nível mundial, né, que eu acho que a pandemia tem demonstrado isso, e agora a guerra na Ucrânia também tem demonstrado isso, né, de que parece que a gente novamente está vendo 2 grandes blocos em disputa, né, um bloco euroasiático e um bloco ocidental. Nesse contexto, é fundamental que a América Latina volte a pensar como um bloco também, né, como uma região unificada, como uma região integrada. Então, a eleição do Petro dá muita expectativa, porque demonstra já no seu programa, no seu discurso, na sua campanha, que pretende retomar relações que priorizem o comércio, as relações culturais, enfim, regionais. E aí isso também nos dá um pouquinho mais de pressão, digamos, para o processo eleitoral aqui no Brasil em outubro, né?
para os países que vão ter eleições em breve, só faltaria o Brasil, digamos, fazer a tarefa de casa, né? Ver se a gente também consegue eleger um governante do campo progressista para a gente ter novamente esse período aí de integração regional. Perfeito. Tá certo, então falamos com Michele de Mello, que é jornalista do Brasil de Fato. Mais uma vez, obrigada, Michele. Obrigada a vocês e até a próxima. Abraço, Michele. E após 2 anos de pandemia e de suspensão, a parada LGBTQIA+, voltou a ocupar a Avenida Paulista no último domingo. Esse ano, o evento, que está na 26ª edição, trouxe como tema "Vote com orgulho por políticas que te representam". Sobre essa questão, nós conversamos agora com Diego Oliveira, que é secretário da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Olá, Diego Oliveira, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por estarmos aí dando continuidade na divulgação do nosso tema Vote com Orgulho por uma Política que Representa, da 26ª edição da Parada LGBT+, de São Paulo. Muito obrigado, gente. Perfeito. E Diego, como eu falei, 2 anos de pandemia, de organização de evento de forma virtual, a população LGBTQIA+, sentia falta e no último domingo, com mais de 3 milhões de pessoas em todo o trajeto, Avenida Paulista, Consolação, centro de São Paulo, mostrou isso. Mas o tema político não deixou de ser discutido porque é um momento muito importante, sobretudo no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, né, Diego? Exato, nós somos um país que consegue notificar essas mortes, né, que tem um controle. Quando nós pensamos em outros países onde nós nem somos reconhecidos como parte da sociedade, né, então esses números podem ser até maiores. E realmente estar com mais de 3 milhões na Avenida Paulista no último final de semana foi algo impactante e também algo para nós que demonstra que a gente tem ainda muito trabalho a fazer. E o mais legal dessa edição da Parada é que, por ser um tema diretamente político, não é partidário, é sempre bom a gente colocar isso, mas é um tema político, uma questão básica de direitos humanos, quando nós pensamos nas pautas, a questão de representatividade. Hoje nós temos aí a população formada por 52% ou mais de mulheres, e nós não temos essa quantidade de mulheres na política. Então a mesma coisa se reflete para outras comunidades, como a LGBT+, como pessoas negras, pessoas com deficiência. Então é muito importante as pessoas refletirem sobre o nosso tema neste ano. Uhum. E, Diego, eu queria conversar com você sobre a participação também das famílias de pessoas LGBTs na parada. É algo bastante representativo. Dessa vez eu vi mais gente ali no chão também. Tem um carro exclusivo para isso, que eu sei também. Queria que você falasse desse apoio, que as pessoas realmente se coloquem na luta também, mesmo não fazendo parte da comunidade, sendo familiar ou não. Qual a importância desse apoio para a comunidade? Sim, nós temos ali, né, durante a marcha, quem abre a marcha são as pessoas com deficiência numa área reservada, depois as famílias LGBT+, aí a gente conta com o apoio da ONG Mães pela Diversidade, que é uma organização a nível Brasil que reúne pais e mães de LGBTs. E na parada em si, sempre na parte da manhã, a gente tem muitas famílias, sejam de pais que são heterossexuais com seus filhos LGBTs, ou mesmo de pais, mães, enfim, LGBTs que estão. Em especial, tem até um vídeo que está circulando pelas redes sociais de um casal de homens gays que foram com seus 2 bebezinhos, né, na parada. A primeira parada, eles enquanto pais com os filhos. Então, realmente ter esse apoio, até uma frase na comunidade que se usa muito, né? Uma das frases é: coloque a cara no sol, saia do armário. Então a gente tem também isso com as famílias e é algo muito impactante. Na Feira da Diversidade, que é um evento que ocorre antes da parada, nós tivemos uma drag queen que ela levou a mãe, e a mãe lá na plateia gritando: minha filha, eu te amo, adoro. Então assim, é algo realmente muito especial de contar com o apoio das famílias. Diego, chegamos à 26ª edição da Parada, a Parada que é considerada a maior do mundo, né? Já se tornou no calendário nacional do país. Mas, Diego, diferente de lá atrás, das primeiras, você não via no sentido de, me corrija se eu estiver falando besteira ou não, dessa questão da inclusão e da diversidade ampla, né? De acolhimento. Porque o que nós vemos hoje é gente de todas as partes de São Paulo, de várias as partes do Brasil, da Zona Sul, da periferia, da Zona Leste, Oeste, todas as regiões, o estado inteiro é representado, desde o LGBTQIA+, simples, periférico, ao que mora na Zona Sul, enfim, letrado, intelectualizado, enfim, é uma parada de todos e para todas e todes, né?
Como chegou a esse ponto, Diego? Bom, eu acredito que a própria organização aqui, nós enquanto ONG, nos últimos anos, a gente tem prezado realmente para ter um trabalho de tornar a parada mais acessível. E a pandemia tornou isso no sentido de que até então a gente tinha uma participação ali nas redes sociais meio que discreta, e durante a pandemia a gente teve que intensificar, aprender a fazer diferente, né? Então a gente conseguiu alcançar mais pessoas. E na questão de acessibilidade, por exemplo, de pessoas com deficiência, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Pessoa com Deficiência, que a gente saiu somente de ter um intérprete de Libras, mas de pensar desde a da pessoa cadeirante com mobilidade reduzida, como que ela poderia estar na parada tendo a mesma experiência que qualquer outra pessoa. E na questão de acessar outras regiões, como regiões mais periféricas ou uma região mais elitizada, a parada sempre teve isso de mistura, né? Até a gente fala que é uma das características da nossa comunidade, a diversidade, né? Então nós somos diversos, somos ricos e é isso que nos faz diferente, que traz a beleza para nós. E a parada, ela não atrai somente as pessoas aqui de São Paulo, cidade, mas estado e fora do estado e de outros países. Nós tivemos, por exemplo, a participação nesse ano do governo do Canadá, da Irlanda, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, assim, a gente atrai a atenção e consegue envolver as pessoas de alguma forma para que possam participar e ter essa mistura. E na parada ali todo mundo é igual, não há diferença alguma. Diego, uma característica da parada também é que há sempre um tema político prioritário, há sempre um tema a ser debatido, mas é um momento também de festa, de apresentação cultural, de artistas da comunidade, da visibilidade da drag queen. E eu queria que você pudesse falar desse paralelo, como é trabalhar esse momento cultural ativo de festa e a política ao mesmo tempo, como integrar isso, né? Acho que a gente tem muito ao que aprender com a parada nesse sentido. Sim, bom, primeiramente a gente começa a questão do tema. A gente tem algumas reuniões que ocorrem com ativistas e instituições LGBTs+, que se chama o Fórum Que Parada Nós Queremos, onde a comunidade traz as demandas para a ONG, a gente conversa. Esse ano foram reuniões tranquilas, que 99,9% da galera falou, temos que falar de política, mas geralmente tem um debate bem acalorado, né, das demandas, porque tudo é importante e tudo é necessário. E então a gente tem essas reuniões com os ativistas e a gente depois delibera, né, qual que é o tema que vai ser trabalhado durante o ano pela ONG e quais as ferramentas, as estratégias que nós vamos dar visibilidade e promoção do tema. Então a parada, ela é, no caso, aí, uma das ações maiores, mas a gente tem a feira, o prêmio, rodas de conversa, onde nós vamos inserindo aí essas ferramentas, esses canais. Então, desde a drag queen, que na sua roupa ela coloca a questão ali do tema, até as pessoas que estão na rua ali escutando alguma música, nossa comunicação visual, é tudo pensado a partir do tema como base. Então, a gente usa a arte como um canal para comunicar o nosso tema. E é muito legal isso na nossa comunidade, porque a gente é muito criativo. Esse ano a gente tinha 3 pessoas, pernas de pau, vestidas de urna do voto LGBT na parada. Então, assim, criatividade não falta na comunidade. Diego, vamos falar também de dos números econômicos que envolvem toda a parada LGBTQIA+, né? Desde turismo, hotéis, bebidas, roupas, bandeiras, souvenirs, brindes, ou seja, tem para todos os gostos e tudo que você possa imaginar. Então, fala um pouco para a gente também desses números econômicos que envolvem a parada LGBTQIA+, aqui em São Paulo. A parada de São Paulo, ela consegue aí arrecadar em torno de 280 milhões de reais em ISS, que é o imposto pago para a Prefeitura de São Paulo em serviços, e juntando com ICMS, enfim, outros impostos a nível estado, em torno de 500 milhões. Nós temos, sempre importante frisar isso, as pessoas acham que a parada é feita com dinheiro público. Não é, gente. A Prefeitura de São Paulo, ela tem um aporte para a ONG no valor de 2 milhões de reais, que não vem nenhum centavo para a associação. É tudo em infraestrutura. A própria Prefeitura contrata os serviços e oferece para a marcha. Então, no caso, os postos médicos, banheiros químicos, taxas de uso do solo, tudo isso é pago pela Prefeitura. Toda a outra estrutura que as pessoas veem,
trios elétricos, comunicação visual, artistas, tudo isso é pago pelas marcas, pelo setor privado. Então, esse aporte que vem da prefeitura é uma contrapartida por conta dessa captação que eles têm em impostos de 280 milhões. É um grande investimento, né? Você investe 2 milhões e recebe 280. E o fato de a gente conseguir trazer pessoas de outros locais para cá, essas pessoas trazem também consigo dinheiro. E esse dinheiro se reflete no uso dos serviços, como os hotéis, que de 10 quartos aqui em São Paulo, 8 estavam ocupados. Teve hotéis que teve até um crescimento de 15% a 40% em relação a 2019. E também a parte de acessórios, que todo mundo quer levar algum souvenir. Então, toda a linha Pride da cidade praticamente esgotou nesse final de semana. Então, a gente consegue movimentar tudo, desde a pessoa que vai trabalhar como garçom até a costureira, e muitas das vezes eu até coloco isso, que muitas vezes aquela costureira, ela pode ser uma pessoa homofóbica, que discrimina a comunidade, mas que ela está trabalhando pela comunidade, está sendo remunerada pela comunidade. Então, é bem interessante, realmente a gente consegue movimentar muito dinheiro por conta de todo esse efeito cascata que tem na cidade. E, Diego, falando agora um pouco da associação, você já mencionou algumas atividades que acontecem além do dia aqui na Avenida Paulista, que é a feira, que são as rodas de conversa. Mas eu queria que você aproveitasse, então, esse momento para falar um pouco do trabalho durante todo o ano, né? Porque a associação, ela não faz só a parada, né? Em si. Então, queria que você falasse sobre isso. A associação da parada é uma frase que um dos sócios fundadores usa, ela é a mãe, né, dos outros eventos, mas a filha parada que se tornou maior do que a mãe. E além da parada, que é o nosso evento de maior visibilidade, até por conta desse impacto visual que tem, né, a gente tem outros eventos agora, né, para o segundo semestre, vamos ter rodas de conversa, ciclo de debates. Nós vamos ter o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade, que acontece no dia 26 de novembro, que é uma homenagem que a ONG faz a pessoas físicas ou jurídicas que fizeram algo em prol da comunidade. Então a gente tem desde uma pessoa que ela é anônima, mas fez uma ação muito legal de impacto, até pessoas conhecidíssimas do Brasil, fora também do Brasil, que são premiadas. Além disso, nós temos, desde que começou a pandemia, a parada pela solidariedade. Eu estou olhando agora aqui, nós temos em torno de 100 cestas básicas aqui nessa sala, que são doadas a pessoas da comunidade que estão em situação de vulnerabilidade. E, além disso, a gente tem mantido, né, essa ação parada pela solidariedade, que agora já está no seu 3º ano. E era uma ação que a gente tinha até, mas muito pequena, de ajudar quando alguém procurava aqui a gente, mas que agora se tornou realmente parte das nossas atividades também. E convidar as pessoas para que elas se associem à ONG, elas podem entrar lá no nosso site www.paradasp.org.br, se associarem e manterem a associação realmente aí promovendo e dando visibilidade para a nossa comunidade. Diego, por favor, faz o serviço, fala, por favor, pausadamente o site para quem quiser doar, quem quiser conhecer, porque isso é muito importante. Por favor, Diego. Ok, o site nosso é www.paradasp.org.br. Lá você encontra todas as informações oficiais sobre a ONG, inclusive o nosso calendário, que deve estar entrando aí nos próximos dias. Nós estamos com o hot site no momento, por conta da parada, com as atividades que ocorreram durante a semana da parada. E nas redes sociais você pode colocar Parada SP. Em qualquer rede social você vai encontrar o nosso perfil, que também tem as nossas informações de atividades, o que a ONG tem feito aí durante o ano. Qualquer rede social, Parada SP. Tá certo, então perfeito. Falamos com Diego Oliveira, que é secretário da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Diego, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Abraço, Diego. Abraço. E o nosso momento cultural de hoje é com Júlio César Correia Farias, que já foi Maninho, Zulu e agora é o rapper gaúcho Zudzilla. Ele está lançando Zulu Volume 2, de César a Cristo, sequência de Zulu Volume 1, de onde eu possa alcançar o céu sem deixar o chão, álbum lançado há 3 anos. Vamos acompanhar. Ei, NV, passa o contato. Yeah, sem recuar nenhum centímetro, melhor se acostumar com esse futuro preto rico, sem nunca ter nenhum incentivo. Geralmente quanto mais escuro, mais tímido. Meti o foda-se, pus o pé na porta, porque notas altas geram autoestima. Eles comentam sobre minha vida nova, elas comentam sobre como a minha boca brilha.
E ninguém sabe de nada da minha caminhada, meu corre, minha volta por cima. E tiram conclusões precipitadas sobre mim. É tão típico. Eu sigo pleno por aqui, calmo. Tenho ambição e tô no corre em busca de algo. São novos tempos por aqui, meu caro. Eu não pedi, eu conquistei esse lugar que ocupo aqui, claro. Que eu mereci sem cuspir no prato. Levo a cidade que cresci pra onde eu fui. Levo comigo o bairro que fez de mim um MC de fato. Falando da gíria dos bandidos, bebendo vinho, usando T. Michael. Esse é um salve os que não acreditaram. Lembro que riram lá de mim num quadro. Preto magrinho, sempre queixo baixo. Sobrevivi pra ver elas, pedi os contatos pros amigos. O Joe Pretty flaco. Eu sempre fui bonito pra caralho. Porém preto e pobre não tem vez. Se eu era o rei do sorriso forçado, agora eu sou o rei de todos vocês. E não tem um que questiona o reinado. Ninguém encosta na minha coroa. E os filha da puta que treinaram engole a barco agora de me ver sendo tudo que sonham. Já parei numa vitrine pique window shopper, bolado quando enxergo o preço. Hoje tá tendo pra comprar o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Todo pensamento de vitória me norteia. Fracos não rodeiam-me, otários odeiam-me. Melhor se acostumar com essa postura de nobreza assim. Eu sempre fui aquele preto que te odeia. Sem sócio, sempre sou visto sozinho. Serei próspero porque não é só por mim. São negócios, não espere de mim simpatia. Portas abrem, o futuro é nosso. Toda a glória agora não vai adiar mais nem um dia. Sem recuar nenhum centímetro. Melhor se acostumar com esse futuro preto rico. Sem nunca ter nenhum incentivo. Geralmente quanto mais escuro, mais tímido. Meti o foda-se, pus o pé na porta. Porque notas altas geram autoestima. Eles comentam sobre minha vida nova. Elas comentam sobre como a minha boca brilha. E ninguém sabe de nada da minha caminhada. Meu corre, minha volta por cima. E tiram conclusões precipitadas sobre mim. É tão típico. E com essa bela música, a gente termina mais uma edição do Revista Brasil TVT. E agradecer mais uma vez a minha companheira e parceira, Ana Rosa Carrara. Obrigado, viu, Ana? Obrigada, Cosmo, e obrigada também a quem nos acompanhou nessa edição. Gente, boa semana a todos. Lembrando, a pandemia ainda não acabou. Muito cuidado, máscara e álcool gel. Boa semana a todos. Obrigado pela companhia. E a gente se encontra no próximo final de semana. Tchau!